Irmãos, bom dia. Vamos tentar fazer uma reflexão da nossa lição, nesta manhã, sobre a depressão por conta da comparação. Eu quero agradecer a irmã Márcia Santos por ter nos dado esse privilégio e ter nos convidado para este momento. Mas há duas palavras nesse texto que devem iniciar o nosso segmento de interpretação. Comparar é fazer uma avaliação diferenciada para o que é bom, para o que é ruim. Aquilo que muitas das vezes está dentro do nosso contexto interior e que nós tiramos do nosso interior fazendo assim uma avaliação boa ou ruim, de características até de cunho pessoal. E a comparação está no contexto do ser humano. Todo ser humano faz cooperações, ou seja, comparações. E essas comparações, muitas das vezes, para nós cristãos, ela nos aflige, ela nos oprime, ela nos deprime. Por isso que precisamos interpretar que a depressão, ela causa, muitas das vezes, quando nós fazemos as comparações, ela nos causa uma desestabilidade no contexto emocional. E mexe com o nosso emocional e nós ficamos deprimidos. E essa depressão nos leva a um desconforto, a uma turbulência na mente, a um desequilíbrio mental. E esse transtorno mental acaba nos levando a um desfecho de não vermos a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança no Senhor que nos salvou e nos resgatou. Quando Asaf ele mostra para nós, nesta lição, que ele colocou o seu coração, como diz o verso 13, com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele faz uma comparação de que, nesse momento, ele olha para os ímpios, vê que os ímpios estão crescendo, estão tranquilos, estão abundantes, estão prósperos, e aí ele começa a entrar num desfecho de tristeza e de angústia, a ponto de não ver quem ele é e como ele é tratado pelo Senhor. Então, a primeira lição que nós tiramos desta lição sobre a depressão por conta da comparação é que eu e você devemos sermos honestos. A primeira lição é que eu e você precisamos ser honestos no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar. Pois quando nos tornamos filhos de Deus, o Espírito do Senhor tomou as nossas vidas, tomou o nosso sentimento, lavou o nosso íntimo e continuamente está conosco. Então, o primeiro momento, quando você estiver nessa desigualdade de pensamento, ou seja, olhar para o ímpio e ver o que o ímpio, o homem sem Cristo, cresce, floresce, permanece numa alegria, isto é uma desonestidade para com você mesmo, porque você e eu somos uma nova criatura, e nós fomos chamados para fazer a diferença de vivermos agora uma vida em Cristo. A comparação é essa, não devemos mais olhar para o homem natural, mas devemos olhar para nós mesmos no sentimento de fé, de amor e de esperança que o Senhor nos deu. Nós somos hoje filhos de Deus. Então, primeiro ponto dessa lição, para que eu e você não sejamos pessoas deprimidas mediante as comparações que fazemos, porque vem na nossa mente o sofrimento, a dor, a angústia nos toma de tal forma que a gente quer sair da fé, quer sair da paciência, quer não ver a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Mas eu e você precisamos sermos honestos, precisamos ser sinceros e buscarmos o entendimento para vermos que a glória do Senhor está sobre nossas vidas. E no mundo é aflição. As coisas são efêmeras. Primeiro ponto, seja você e eu pessoas honestas. Paremos de fazer as comparações e, se fizermos, precisamos colocarmos a nossa fé, o nosso amor. Porque o próprio salmista diz que ele fez com efeito inútil, conservar o seu coração e lavar suas mãos na inocência. Conservar o coração na pureza e lavar as suas mãos na inocência, para ele foi inútil. Não é inútil. Sejamos honestos para conosco mesmo, que vale a pena sermos
pessoas que busquemos lavar as nossas mãos e ter o nosso coração limpo diante do Senhor. A segunda lição que nós vemos nesta lição que Salomão, que o próprio Asaf vai nos mostrar, é que ele mesmo começa a fazer as comparações. Não agora olhando para o ímpio, mas olhando para ele. E ele vai dizer assim, verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Como fica de súbito assolados, totalmente aniquilado de terror. Então ele começa a ver que quando ele entra na presença do Senhor, quando ele toma esse sentimento de que está na presença de Deus, e Jeremias vai dizer que quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, com toda sinceridade nós o encontraremos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então é esse sentimento agora que ele entra no santuário, ele começa a contemplar a grandeza de Deus, ele começa a ver a soberania de Deus, e ele dá para nós um segmento. A comparação agora é: o Deus que eu sirvo é um Deus soberano, é um Deus que sabe fazer e aplicar a sua justiça, porque ele é santo, justo, e a sua santidade e a sua justiça me ajusta até ele. Então, nesse momento, ele se vê reservado em Deus, ele se vê guardado em Deus. Segundo ponto da lição, meus irmãos, é que eu e você precisamos ter uma visão real de Deus. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso castelo, ele é o nosso refúgio, ele está conosco, ele está levando-nos a brilhantar todos os dias uma nova vida nesta vida de mundo perdido, deste mundo covarde. E Deus vai nos dando o brilho celeste para que nós possamos viver diante dele. Então aqui, eu e você precisamos ter uma visão, sermos honestos para conosco mesmo e ter uma visão real de Deus e procurarmos entrarmos na presença dele, estar com ele, viver com ele, sentir a presença dele, saber que ele está conosco. O salmista vai dizer isto: a tua vara e o teu cajado me consolas, porque tu que preparas uma mesa perante o meu inimigo. Deus cuida de nós, irmãos. Então a comparação é: os ímpios não estão entrando na presença do Senhor e estão vivendo efemeramente. Mas quando eu entro na presença do Senhor, e quando você entra na presença do Senhor, e nós temos que ter uma visão real deste Deus que está conosco. O próprio salmista, o próprio Asaf vai mostrar isso para nós. Então a primeira comparação é fazermos com honestidade a nossa vida diante de Deus. Segundo, a visão de que Deus é soberano e ele sabe separar o joio do trigo. E ele vai separar aqueles que foram ajustados e os que não se ajustaram diante dele. Então eu e você precisamos ter esta visão e servir ao Senhor, pois ele não tarda no seu juízo. Ok? O salmista, ele vai entender isso. Quando ele entra na presença do Senhor, ele sabe disso. E a conclusão que nós chegamos? Qual é a conclusão que a lição nos leva? A lição nos leva a uma conclusão muito interessante. Basta buscarmos ao Senhor de todo o coração. Basta buscarmos ao Senhor e estarmos na presença dele, vivendo, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Olha a conclusão que o salmista chega, que Asaf chega. Asaf era um cantor, ele era um homem que trabalhava dentro da eclesiologia e era privilegiado em estar nos eventos do santuário, nos eventos de consagrações, louvando e consagrando ao Senhor com a sua voz, dignificando o Senhor com a sua voz. Então, neste momento, veja só, a fonte verdadeira, ou seja, a fonte da verdadeira prosperidade está verdadeiramente em satisfazer-se com Deus. Ou seja, buscar a sua satisfação em viver com Deus. Compare você, olhe para você mesmo, como você está vivendo a sua vida de santidade, a sua vida de amor, a sua vida de louvor, a sua vida de glória. Faça essa comparação, porque quando você não faz essa comparação, você vai ser uma pessoa deprimida.
Você vai olhar para o seu lado esquerdo, para o lado direito, e não vai ver recursos para glorificar o nome do Senhor. Então, Asaf ele vai dizer assim, verso 23, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que se tornam infiéis para contigo. Aí o salmista diz, Asaf diz assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os dias os seus feitos. Eu tenho que fazer essa comparação, como eu estou vendo o Senhor junto a mim, como eu estou junto ao Senhor, e aí eu não vou estar deprimido, e quando eu olhar o homem próspero, eu vou interpretar que aquela prosperidade dele sem o Senhor é efêmera, é passageira, e eu não vou estar deprimido, e eu não vou requerer para mim uma inveja, eu não vou trazer para dentro de mim uma inveja, eu vou trazer para dentro de mim e pedir ao Senhor que abra os olhos daquele homem que já é próspero naturalmente, mas não é próspero na fé. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, não permita que a depressão venha levar você a fazer comparações, e essas comparações deprimir você. Às vezes nós nos deprimimos, mas não podemos de forma alguma ficar decaído ou aprisionado a isto. Levantemos os nossos olhos e olhemos para o Senhor, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa força. Asaf mostra-nos que quando nós interpretamos que somos honestos conosco mesmo e buscamos o Senhor com uma visão real, interpretaremos a sua soberania e entenderemos que o bom da prosperidade é estar junto a Deus. O homem só é próspero quando está com o Senhor. O Emanuel, o Deus conosco. É isto que nós precisamos. Sendo assim, meus amados irmãos, esta reflexão é para um complemento apenas daquilo que vocês já estudaram. Certamente os irmãos tiraram outras reflexões, mas a minha reflexão é, não entre nesse desespero, não faça comparações, porque se você fizer comparações, certamente você vai perder a bênção, você vai se afastar da perpetuidade, ou seja, do eterno, do Deus eterno. Você vai dar razão à amargura, vai estragar o seu sentimento de fé, de amor e de esperança, e a sua capacidade de pensar e de agir não será do Espírito Santo. Portanto, ilumine-se, busque viver na presença do Senhor. A depressão, ela pode surgir de uma hora para outra. E esse transtorno que está ocorrendo hoje em todo o universo, nós precisamos olhar para o Senhor. Os homens não estão sendo prósperos neste momento, mas nós estamos sendo prósperos porque temos o poder da oração, temos a presença do Senhor e podemos fazer a diferença. Não se deprima e nem se reprima, mas busque viver no Senhor, porque depressão mata. A depressão, ela vai trazer um desconforto, ela vai trazer para o seu emocional uma vida de desfecho sem fé, sem amor e sem esperança. E que o Senhor te guie e o Senhor te guarde, e que você cresça no Senhor, para que a sua vida seja uma vida normal, em espírito e em verdade, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos abençoe neste dia, e que o Senhor te guarde, e que o Senhor te ilumine. Espero ter contribuído para ampliar a nossa visão do Senhor. Seja honesto com você mesmo. Tenha uma visão real do Senhor. Sirva a Ele em espírito e verdade. E entenda
verdadeiramente que a prosperidade maior, a prosperidade verdadeira é estar junto ao trono da graça, vivendo em espírito e verdade com o nosso Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e eternamente. Amém.